Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem a live com a Laís Gonzalez, que ela é médica, ela é obstetra, ginecologista aqui de Piracicaba. E, e vai ser muito legal que a gente vai falar sobre o momento de ir ao hospital, né, durante o trabalho de parto, para não chegar muito cedo. Então, vai ser um pouquinho sobre isso, tá? Sejam super bem-vindos. Vou esperar ela estar entrando aqui para colocar. Fiquem à vontade, tá? Para qualquer momento tirar dúvidas, comentários, para a gente se interagir mesmo e aproveitar a presença aí da Laís. Chegou a Laís, vou colocar ela aqui. Oi, Oi, boa vou noite, colocar um Laís. filtro. Boa noite. Tudo bem? Pode colocar. Tudo bem, e você? Uau, Tô bem, graças a Deus. que bom te ter aqui, Laís. Eu que agradeço Pro o pessoal, convite. pro Ah, eu pessoal prefiro te essa, conhecer olha. mais um pouquinho. Olha, de piercing. Eu não sei colocar filtro, um dia eu aprendo. Só sei fazer stories com filtro, né? É só ir no rostinho aqui do lado, ó. Aí vai Ah, tá, aparecer é pra isso que vários. serve. É, Que legal. vou ficar com isso. E aí, o que você tava falando aí? Tava dando as boas-vindas, falando pro pessoal ficar à vontade pra interagir com a gente, tirar dúvidas. Ai, que legal esse, depois você me manda do Cia Ó, esse aqui Parto. deu a amamentação, ó. Aham, Eu adorei. divulgo. Ah, quer se apresentar, Laís, pro Vamos pessoal lá. ir te conhecendo? Meu nome é Laís Gonzalez, sou ginecologista, obstetra. Trabalho no Hospital dos Fornecedores de Cana, atendo no Ambulatório de São Francisco, no HVC Med agora, e tô aí na luta pela humanização do atendimento, da assistência à mulher, à gestante, ao nascimento, né? Uhum, E é isso. Tô aí no, no Essência com as meninas aí, um grande sim. presente na minha vida. Sim, eu tava lembrando isso, de como que a gente se conheceu, né? E falar um pouquinho disso também, que acho que faz parte também da história. Para quem não me conhece, eu sou Jéssica, sou doula, sou psicóloga e conheci a Laís há, acho que há um ano, né? Mais ou menos. Mais Mais ou ou menos um menos. ano. Porque ela nos procurou para fazer um curso de doula. Aí eu falei, nossa, uma obstetra querendo fazer curso de doula, essa é diferente, né? E aí a gente se conheceu e achei ótimo assim ter mais uma profissional aqui em Piracicaba com esse propósito, né, dos atendimentos mais humanizados, mais baseados nos estudos atuais, né, com as gestantes, com os partos, que precisamos muito disso, né, para fortalecer nossa rede e conseguir mudar, né, essa assistência tanto com as mulheres, com as famílias, com os bebês, né? Então, fiquei super feliz com a chegada da Laís aqui. Foi ótimo, nossa. O curso, tive que sair do plantão um dos dias, É, mas, para o plantão, né, na verdade. Mas, assim, uhum, foi muito enriquecedor para mim. E eu quero fazer os próximos, se eu puder. claro.
Bom, então vamos lá com o nosso tema de hoje, né? Que momento chegar no hospital, em trabalho de parto, né? Que acho que isso é uma dúvida muito grande das gestantes, né? Uhum. O que que você tem a falar pra gente um pouco disso? Eu acho que é um tema ótimo até pelo histórico, né, que a gente está vivendo, pela questão da Uhum, pandemia, para a mulher poder realmente ir para o hospital no momento que for parir, né? Aquela uhum, coisa de chegar chegando mesmo. E o que sim, as mulheres têm que entender é que para isso, né, eu não consigo desvincular a necessidade da doula, da enfermeira obstetra, nesse uhum, momento da dúvida de será que está na hora? Será que essa dor é realmente a dor do trabalho de parto? E para chegar no momento certo, por mais que a gente esclareça, por mais que a gente, né, fale a respeito, eu não consigo achar que uma mulher vai chegar no momento certo se não tiver realmente alguém ali por trás, né? uhum, Infelizmente, muitas não têm essa oportunidade, é por isso que a uhum, maternidade sempre está cheia e uhum, sempre indo mais e mais, a gente tentando passar a informação para que elas voltem realmente no momento que apertar mesmo o uhum, quadro delas, né? Mas, enfim, sim, para a gente dar uma pincelada, né? Eu acho assim que é bom entender as fases do trabalho de parto para saber uhum, quando é que realmente vai ter que ir para o hospital, né? sim, A gente falando daquela paciente que não tem nenhum problema, que uhum, tá tudo ok, né? Lógico que sim, vão ter urgências e emergências que elas vão ter que ir, ter sintomas e sinais que elas vão ter que ir uhum, também de qualquer forma. Mas falando numa gestante de risco habitual que não tem nenhum fator de nenhum sintoma ali de urgência e emergência, a mulher tem que uhum, identificar. Ela tá nos pródromos, ou seja, tá com aquelas contrações irregulares ainda, não tem uhum, as contrações muito dolorosas, porque que vai ter no trabalho de parto em si, né? sim, Então, saber diferenciar as fases, né? Quando que eu vou sim, estar em fase ativa? Você vai ter as contrações pelo menos 3 em 10 minutos, contrações com uhum, duração de 50, 60 segundos, pelo menos uhum, 40, 45 segundos. sim, E mais dolorosas, né? Mais ritmadas. Eu gosto de falar assim o grande, o grande diferencial vai ser o banho. A mulher que uhum, começa com aquelas dores e que não sabe se é, se não é, eu falo, vai pro uhum, banho, que ele vai te dizer se é ou não é. Porque é, contração, o trabalho de parto não vai parar. Mas uhum, quando ainda não tá na fase ativa, o banho relaxa a ponto de, ok, não é agora, né? uhum, Então eu gosto de falar, não, vai pro banho. Ai, não sei, não sim, sei, tô nervosa, ai meu Deus, e agora? Vai pro banho. E aí, uhum, se no banho não melhorar, se piorar, aí sim é a hora de ir, sim, né? é. Eu gosto de E dar esse ficar, toque aí. e ficar pelo menos uma meia hora no banho, né? Pra realmente ter um efeito Uhum. legal, assim, no corpo. Eu E acho que é até porque, pra... porque Pode a falar. dor acaba sendo um pouco relativa, né? Então, Uhum, assim, se melhora mesmo a mulher, tipo, tendo uma dor mais assim, se ela tem essa melhora, e aí não é trabalho de é, mais ou menos. é, é. É o que eu recomendo também, né? Até para as gestantes que eu tô acompanhando, até para o momento certo da gente chegar na casa dela, né? Não chegar tão cedo e a fase latente ainda pode ser muito falha, né? Pode parar a qualquer momento, ou às vezes pode Uhum, durar um dia inteiro. E aí é um momento também da mulher ir repousando, ir ativando, né? Não é um momento de estar no hospital, né? uhum.
Porque até os estudos mostram, né? Quanto mais tempo aquela mulher ficar no hospital, mais tempo pode demorar, maior a chance dela precisar de uma intervenção, de querer uma analgesia, né? De querer uma cesárea. Então, como você falou, a fase ativa que a gente considera o trabalho de parto mesmo, né? Aí é o momento de ir para o hospital, né? Antes disso, vão mandar muitas vezes embora para casa, né? De volta. Sim. E a mulherada tem que entender que não é porque a gente não quer internar, mas é É, porque realmente é o melhor para ela, porque sim. a maioria das pacientes que internam precoce, aquela, né, vai, Uhum, não vai, acaba tendo muito mais intervenção do que aquela sim, que chega realmente no trabalho de parto ativo. sim. Então, E também fica mais estressado ainda, porque o ambiente é limitado, né? Não é como a sua casa, né? Que você pode comer o que quiser, fazer o que quiser, dormir, não é tão gostoso assim, né? por E você vai melhor acabar que ficando mais seja, horas, né? com certeza, porque É, aí ativa todos os hormônios contra a ocitocina. E é. aí bloqueia, né? Muitas vezes. Quantas vezes? Acho que foi mês passado, não lembro agora, que eu mandei uma paciente embora, porque ela ficou a noite inteira lá com 4 Uhum, centímetros e dormiu a noite sim. inteira no hospital. E aí eu mandei ela Uhum, embora e ela voltou 1, 2 horas depois. E em 6 centímetros, com 6 centímetros, super uhum. ativa. E ela até me perguntava assim: Nossa, mas eu vou saber quando é a hora certa? Eu falei: vai saber. Na hora que ela Sim. chegou, ela: Nossa, agora eu sei. Agora eu Agora. sei que eu tô na fase ativa. Então, eu falei pra Sim. ela: Foi a ocitocina, foi a tranquilidade, É. a ocitocina endógena liberou. E sim, aí você entrou em trabalho de parto. Aham. Então, foi muito legal esse caso. Que legal. É, a gente fala para as mulheres, né? A gente tem dúvida, né? Será que eu vou saber? Será que eu vou entender que eu estou em trabalho de parto, né? Mas você sabe quando você está em trabalho de parto, porque é diferente de tudo, né? É diferente de contraçãozinha de treinamento, de pródromo. É um outro estado, né? Com certeza. A mulher se transforma, né, quando realmente está. Você sente. Eu Uhum. falo, buço fica suado, são Uhum. sinaizinhos simples que a gente vê, essa mulher tá. É. Realmente tá. Pode não estar assim, nascendo, mas ela tá em fase Sim. ativa. Sim, não É fica muito mais legal tão isso. racional, né? Não consegue conversar tanto, igual numa Sim, fase latente ainda consegue, né? Nos intervalos. Fica mais exatamente. introspectiva, né? Então tem diversos sinais que dá para ir percebendo, né? Não precisa, às vezes nem de toque, né? Não precisa ter uma avaliação para saber que a mulher está realmente em um trabalho de parto, muitas vezes. Exato. Tem muitos sinais que elas dão, assim, assim, a parte, né, prática são as 3 contrações, com duração Uhum, tal, nananana, ou beleza. Mas quando você para observar a mulher, é tão incrível que uhum, você não precisa colocar a mão na barriga dela para ver que ela tá com contração. Uma gestante que eu sim. acompanhei, ela não queria música, não queria que tocasse muito, queria ficar quieta. Falei, tá. E eu tava fiquei um pouco, uma hora eu sentei e fiquei de costas, assim. Ela virou pra outra parede, eu fiquei atrás, assim. E eu só olhando, né? Aí eu percebi que toda vez que começava a contração, ela começava a mexer o dedão do pé. E aí eu Olha comecei a só. reparar só nisso. Então, começava a mexer o dedão do pé, tava começando a contração. E ela ficava muito Olha quieta, só. então era difícil. Algumas, né, quando elas estão, É, meu é. Deus, né? Quando elas vocalizam, é mais fácil. Agora, quando elas Aham. ficam introspectivas, né, eu falei, nossa, como que eu vou sem tocar? Como é que eu vou, Uhum. né, contar ali a contração para Entender, eu né? seguir, né, esse trabalho de parto? E eu comecei a reparar nisso. O dedão Uhum. mexendo, aí começava a mexer os outros dedos, aí sim, aí ela
Uhum. né, falava alguma coisa. Não, agora tá começando, nossa. Mas Sim. já tá, quando ela falava, você já sabia assim que estava no ápice, né? E quando ela Uhum. mexia os dedos, eu via que já estava começando. Então eu podia começar a contar, cronometrar para saber realmente a duração das contrações. Então são sinais que cada mulher vai te passar de um jeito. Tem umas que Uhum. vão na hora, começou a contração, ela já começa a ficar desesperada, as outras que elas ficam mais quietas. Então, cada mulher Uhum. é uma caixinha de surpresa. A Sim. gente estuda, sabe que é assim, mas aí chega e Cada uma é de um jeito, né? a mulherada acaba com todo o paradigma ali que a gente tem. É. Mas E é acho que isso ótimo. é muito gostoso, né? Porque a gente aprende a observar outros sinais, né? Você, como eu Uhum, disse, você observou de uma que era o dedo, aí, às vezes de outra é uma respiração que muda, né? uhum, É um movimento que ela repete, né, a cada início de contração. E exatamente. eu acho que para trabalhar com isso é muito observar mesmo, é saber escutar, saber olhar para o outro e identificar, né? Não querer, ao contrário, né, colocar ele dentro de um padrão. É pelo Sim, contrário, é você entender o padrão daquela pessoa, né? com certeza. E outra questão, eu acho que, tipo, um momento de que muitas ficam, né, na, na dúvida, com receio, é se rompe a bolsa. Rompeu a bolsa, eu vou Sim. correndo para o hospital, eu fico na minha casa, eu chamo um bombeiro, o que que eu vou fazer, né? Uhum. Então, Uhum. o que eu oriento é assim, tem um grande dilema, né, na questão do exame de SUAB, né? Que hoje em dia Sim. não precisa mais pedir, que a incidência de infecção é mínima. Mas Uhum. aí algumas falam, mas foi solicitado o meu exame, eu tô com um estrepto positivo e o que que eu vou fazer, né? Uhum. Nesses casos fica aquela coisa. Uhum. Eu acabo orientando. Tem estrepto positivo lá no documento, nananã, Uhum. rompeu a bolsa, vai, né? Mas aí Sim. no hospital vai ter, dependendo, né, do profissional, até acaba esperando mesmo, porque as bolsas nem sempre elas vão romper e você estar em trabalho de parto ativo, É, né? é. A Muitas maioria vezes nem entra em tá trabalho, com contração, né? exato. Então, assim, tudo bem, rompeu a bolsa, tem estrepto positivo, acabou internando. Mas mesmo assim, dá para você esperar a entrar em trabalho de parto natural, né? A diferença é que daí Uhum. o profissional vai entrar com antibiótico por ser protocolo hospitalar mesmo, né? Sim. As que não fizeram, que seguem agora não realizando o exame, não sabe, e a gente orienta, né? 18 horas dá para esperar pelo menos. Ou início de Uhum. trabalho de parto. Se você tiver um acompanhamento domiciliar, Uhum. até mais você pode esperar, né? Sim. Mas é que é aquela coisa, eu falo, quando tem um estrépito, vai para o hospital, porque é aquela coisa que fica na cabeça, né? Tem um exame Uhum. positivo. E agora? Os próprios profissionais do hospital vão ficar, nossa, né? É, é. Vão ficar meio apreensivos, assim, de ter tido alguma infecção. Mas Sim. é mínimo, né? A gente sabe. Uhum. Eu tô tentando introduzir isso na minha Sim. rotina, porque já é uma coisa que no ambiente hospitalar acaba funcionando diferente. Quando você tem aquele acompanhamento um para um, você consegue conversar com a paciente e Sim. consegue identificar e tá lá com ela que, então tá, eu vou esperar algum sinal, alguma temperatura, Uhum. alguma coisa que altere para eu falar que tem uma infecção, né? Mas no ambiente Uhum. hospitalar, infelizmente, acaba sendo um ambiente de massa, né? Sim. Então, E o acaba. É o tratamento protocolo, né? então, o tratamento vai ser igual, né? Positivo, Uhum. antibiótico, né? Então, Uhum. mas nas bolsas rotas, se também conseguir
ficar em casa e esperar o início do trabalho de parto, pelo menos aí às 18 horas, né? Que daí depois disso a Uhum. gente estaria entrando mesmo, né, com antibiótico. Mas se conseguir esperar e entrar em fase ativa do trabalho de parto é melhor, né? Uhum. Acho que é Sim. isso. Perguntaram se é o exame do cotonete. É assim, o É, estrépito é o exame do cotonete. esse mesmo, um chatinho. Ninguém gosta. Graças a Deus E que vai teve, sair, então, do protocolo. Já saiu? tá meio assim, né? Alguns profissionais fazem, outros não fazem mais porque saiu alguma coisa nova, né? Sim. Teve uma outra pergunta aqui, que acho que não sabe a duração da contração, quando a gente estava falando ainda da fase ativa. Você quer falar? Ou eu A falo? fase da contração, como assim? De quanto A tempo que a duração da gente. contração. É, Ah, quanto tempo dura a mais de contração? 40 segundos na fase ativa. Uhum, Mais de 40 segundos eu já considero, assim, se for as ritmadas, né? uhum. Aí, o que é o exame do cotonete? Então, é um rastreio, né, na verdade, para de uma bactéria, que é o Strepto beta-hemolítico do grupo B, que é um dos causadores de infecção neonatal, né? Mas coleta, né? A coleta é feita da secreção vaginal e anal, mas estudos dizem que a taxa de infecção neonatal vai ser muito baixa, então tá uma grande controvérsia aí quanto à solicitação e a Uhum, necessidade aí até do antibiótico também, né? Porque pode ser transitória, porque nós temos já a colonização e no momento que você coleta o exame e pode estar positivo e no momento do parto negativo e vice-versa, né? uhum, E como a taxa é mínima, então fica um porquê, né? Vai intervir, vai ter uma intervenção. uhum. Seria uma intervenção também, né? De qualquer forma. Sim, Mas é um exame chatinho, desconfortável. né? Eu nunca fiz. Então, Nossa, um monte fala. Algumas eu faço posto em Leme e a maioria fala, a amiga que fica na recepção, a amiga na recepção falou que fez, não gostou, ai, doutora, eu não quero fazer. Tá uhum. bom, não tem problema. Teve uma pergunta agora para as mulheres sem acompanhamento. Quais sinais indicam a hora de ir ao hospital? Eu acho que ela entrou faz pouco tempo. Ah, vão ser as contrações, né? Ritmadas, regulares, é, pelo menos 3 em 10 minutos, Uhum. com duração de mais de 40 segundos, contrações dolorosas, que não Já tá melhoram com assim, banho. já tá assim, pelo menos há uma hora, já tomou banho e não passou, não Não passou. melhorou, significa que vai continuar. Exatamente. É um exame É por bem isso que eu acho chatinho que mesmo. A Juni tá a falando. Juni. É por isso que a gente fala tanto da informação, né, Laís? Eu acho que é uma das nossas maiores ferramentas enquanto mulheres, né, gestantes, é principalmente buscar informação, né? Buscar se informar mesmo como é que funciona o trabalho de parto. Hoje em dia tem tanta coisa fácil de acessar, né? Exato. O que que é o exame do cotonete, né? Eu acho que é sair um pouco dessa zona de conforto que a gente às vezes se posicionou, né? De só se deixar na mão do profissional de saúde e ele vai nos levando, né? Pelo contrário, eu acho que a gente buscar o que que é isso, faz sentido para mim, não, vou buscar outro profissional, ou não é isso mesmo que eu quero. Isso vai nos deixando mais seguras também, né? Até de ir para o hospital no momento mais propício, né? Quanto Exato. mais informação a gente tem, mais segura a gente fica também, né? Eu tento o mais possível ter uma troca com a paciente, sabe? De sempre Uhum, aquela coisa. O que que você acha?
Ó, é É. assim, 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 pode fazer assim, 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 mas o que que você acha? Né? E Uhum. ela, para achar alguma coisa, ela também tem que ter procurado em casa, se informado, porque é Uhum. muito fácil, que nem você falou, é a nossa zona de conforto. Eu falo para ela, ó, tem que fazer o exame. Ela vai lá e faz. Uhum. Mas Uhum. e aí, por Nem que que vai sabe o que fazer? que é, né? Não sabe, né? Uhum. Então, eu gosto mesmo de pôr a responsabilidade na mulher, porque é Uhum. dela a gestação, vai É. ser dela o parto. Então, o acompanhamento, eu tô ali para ser um instrumento para ajudá-la, mas também ela tem que se empoderar disso e buscar ser ativa nessa parte, né? Uhum. Mas, Sim. Até porque o parto, ele vai ter que, você vai ter que ser ativa nele, né? sim, Senão, ele vai acontecendo, você não vai entendendo por que que aquilo está acontecendo e também se torna algo mais difícil, né? com certeza. Quando a gente está muito também contaminada com a cultura, né? De que parto é sofrimento, de que é muito arriscado, de que coisas horríveis podem acontecer, né? Então, a informação, acho que ela traz de volta isso, né? Os dados reais, né? Os fatos, Uhum, né? E sim. compartilhar também com outras mulheres, né, que passaram por esse processo de verdade, né, mulheres também informadas, né, que passaram por esse hospital que você quer ir, com esse profissional que você quer ir, para ter um parâmetro, né, para colocar na balança o que faz sentido para você, porque tem que fazer sentido para você, né, para ser algo legal e positivo. Com certeza. E tomar cuidado com o que a mídia, né? Muita coisa aí que rola. Tem que saber onde buscar informação e os É. profissionais que tenham, né? Que você tenha confiança, porque hoje em dia pode ter tem muita informação equivocada, né? De coisas que não acontecem mais, né? Já tive Uhum. paciente me pedindo para fazer um Cristeler e pedindo para Nossa. fazer episiotomia. Não, porque é Uhum. assim. Por que que você não vai fazer? Você vai Uhum. deixar eu sofrer, sabe? Uhum. Então, Sim. não vou fazer. Por que que eu vou fazer? Né? Uhum. Mas já teve até casos assim direto, aparece. Então, elas não sabem que não tem que fazer. Não, não é normal. Não, não é assim que faz. Sim. Mas, Questionar, né? Acho que a gente tem que questionar tudo na é, vida. Não, às vezes não é que você está duvidando da capacidade daquele profissional, mas então você está se questionando, "Ai, mas o que que é isso, né? Qual uhum, que é o efeito disso, né? O que que isso vai fazer comigo, pro meu bebê?" A gente tem que ser questionador, né? com certeza. Tiveram várias perguntas aqui que foi passando. A Gi Ok. falou que fez esse exame hoje do cotonete. Acho que foi desconfortável pela carinha. A D. Moreira falou: e quando o parto será em cidade vizinha, por exemplo, 30 quilômetros? Qual o momento de ir para a maternidade? 30 quilômetros acho que dá meia hora, mais ou menos, né? Eu acho que é daqui até Limeira, não é? Mais ou Eu menos. acho que sim. Um pouquinho mais. Vamos Eu pensar. acho que é a mesma coisa, né? É, É acho esperar que o ideal é ver na que tá fase ativo. ativa. É. Porque não quer dizer que você vai estar na fase ativa e a cabeça vai estar saindo, né? Pode levar horas Você ainda. pode estar na fase ativa, tá com 4, 5 centímetros ainda, mas estar com contrações, tudo ok. O ideal que a gente fala é internar, tipo, 6 centímetros para mais, né? Mas você Uhum. pode chegar lá e tá com 4, 5, e tá com colo bom, e o colo Uhum. tá esvaecido, não precisa também estar só dilatado, e não quer dizer que você está na fase ativa, tá totalmente dilatado. Então, Pelo contrário, identificar né? a fase ativa só, né? Que não tem É. muito a ver com dilatação, né? Tanto é que hoje a gente Uhum. fala de avaliar outros parâmetros também e não ficar fazendo toque para dilatação, né? Não Uhum. é só dilatação. O exame de strep é feito com quantas semanas? Eu tô solicitando o mais tarde possível. Então, umas 37 semanas eu peço. Uhum. Eu chego a 34, 36, 37, mas pelo protocolo você pode pedir entre 34 e 37 semanas, você já pode ir pedindo.
mas eu acabo pedindo o mais tarde possível. Se der tempo, ok. Se não der, Como funciona a questão da anestesia? O que é parto normal com anestesia? Ah, Vivian, a gente conversou um pouquinho hoje. Pode falar, Laís. como que eu vou falar, né? É que eu não, assim, é a escolha da mulher, mas eu sou meio contra a anestesia. Meio contra, assim, eu não faria. Mas a anestesia, muitas vezes, ela acaba servindo de conforto e ajudando a evoluir o trabalho de parto. Mas tem que ser num momento que realmente seja preciso, assim. Você tá vendo que aquela mulher tá descompensada, que ela não tá, Uhum, né, deixando o corpo, o estresse que ela tá passando por conta da dor ou uhum, pelo cansaço, não tá deixando evoluir. Então, aquele momento, é, sim, de fazer anestesia, deixar ela descansar e depois tentar retomar os trabalhos do trabalho de parto. Mas tem que também ter a consciência de que a anestesia muitas vezes acaba prolongando um pouco mais o trabalho de parto e uhum, acaba dando margem para mais intervenções, né? sim, é, Então, partos que acabam sendo operatórios, né? Usar o vácuo, usar o fórceps, muitas vezes uhum, por conta do uso da anestesia, né? Porque por sim, mais que precisa do profissional, do anestesista também, que faça aquela anestesia, ok, que não tire completamente os movimentos da paciente, que ela consiga ainda ter o puxo, mas sem dor. Então, uhum, é um pouquinho complicado por conta disso, assim. Mas tem momentos que não adianta. A mulher não vai conseguir não evoluir o vai, trabalho de parto se não for feito, é, né? é, Eu tento incentivá-las no máximo a gente deixar a anestesia bem para o final, né? sim, Porque daí eu tenho a experiência que eu tenho é que acaba sendo melhor assim da evolução e menos intervenção, uhum, né? Mas tem momentos que não adianta. Mas um trabalho de uhum, parto normal com anestesia, o que seria um parto normal com anestesia? É um parto que a mulher tá lá empoderada e fala: quero isso, quero aquilo outro, uhum, via vaginal, mas no momento que, ó, eu não estou aguentando, eu preciso de alguma coisa para eu poder voltar no centro, uhum, para eu poder retomar né, assumir de novo o trabalho de parto como o meu. Nesse momento eu não é, estou conseguindo. Então, a anestesia é aquele momento que vai tranquilizar um pouco mais a mulher. Mas o parto uhum. normal com anestesia é o parto normal com anestesia. Sim. Às vezes eu É, tenho eu uma tive poucos interpretação casos. filosófica, assim, né? Mas na parte Não, prática, é um parto vaginal com uma hack sim. baixa. É, mas eu acho que é isso mesmo, né? A mulher tá empoderada ao ponto de que não. Pra mim deu até aqui, não tá fazendo mais sentido isso aqui, quero uma anestesia e é meu parto, né? Sim. Quem é a gente pra também falar naquela hora, não, não vamos fazer, ou sugerir às vezes antes, né? Que às vezes Aham. tem hospitais, né, ou profissionais que a mulher nem tá pedindo, tá levando aquilo do jeito dela, né? Numa E já boa é. e alguns profissionais já empurram. Ai, vamos fazer uma anestesia, você não quer mesmo? Olha. Aí a mulher já sai de dentro dela e pensa, ah, acho que vai me ajudar, né? E às vezes nem ia precisar, que sei lá, daqui a uma hora nascia, né? Mas Aham. enfim, é da mulher, né? Exatamente. E assim, hoje, É. no Cana, pelo menos, nós temos a oportunidade de ter meios anestésicos naturais, Sim, né? sim, E é muitas verdade. vezes é muito melhor, tanto para a progressão do trabalho de parto, quanto para o bebê e para a mulher, porque você não está Uhum, mexendo com o natural, né? sim. Então, eu falo que o banho porque assim, quando você. É que a gente estava falando, né? Será que é trabalho de parto? Será que não é?
o banho vai Uhum. dizer, né? E Uhum. aí é trabalho de parto, continuaram as contrações. Tá, começou o trabalho de parto fase ativa, não vai parar mais. Então, o banho, ele ajuda, ele relaxa mesmo a Uhum. musculatura e acaba Uhum. aliviando um pouco a dor, né? Sim. Outra coisa que muitas aceitam e que que ajuda muito na dor é a massagem no Uhum. cóccix, ali na lombar, movimento Sim. circular, que elas falam que ajuda bastante. Então, nós Uhum. temos esses artifícios, né? Não precisa correr logo É, para anestesia, tendo o risco aí de perder o controle, digamos assim. E mas é melhor nessa parte mais natural, que é se a gente conseguir esses meios, né? sim. É, então, antes de chegar na anestesia, tem muitas coisas que dá para É, fazer, né, para aliviar. E com acho que uma certeza. delas também é a informação, assim como a Ana escreveu aqui, que o parto da mulher, muitas sofrem pela falta de informação, que eu acho que é isso mesmo que a gente estava falando, né? Uhum, De, de ter essa crença na nossa cabeça de que o parto vai ser sofrido, vai ser horrível, vai ser muito doloroso. Eu acredito que dói. Eu vejo, né, nas gestantes que a uhum. gente atende que dói, que é uma coisa intensa. Mas para muitas, às vezes, é só um momento intenso, não é de uma dor assim incontrolável que você vai morrer, né? Não é bem assim, né? E dá para É porque testar se, muitas coisas antes. porque se é da fisiologia nossa, então não é uma coisa que, que seria Que vai te fazer insuportável, mal, né? né? É. Então é diferente é uma cólica renal, né? É Uhum, que aí já é uma diferente, doença, né? exatamente. Então, é uma dor? Dói. Não vou falar que não dói, deve doer mesmo. Uhum, Eu uhum. já estou aceitando isso que dói, porque eu quero ter o parto. Mas é uma dor que, assim, é aquela coisa, aceita que dói menos. É, É relaxa o e também ditado ajuda. é bem isso. É aceita que dói menos, então dói. Mas tem que passar por isso para vir, né, a coisa boa depois. É, é pensar na recompensa também, que tudo isso tá gerando, né? O tanto de Exatamente. hormônio que gera o trabalho de parto, né? Que prepara o bebê mais ainda para o mundo aqui fora. Então tem muitos Ajuda a benefícios, facilitar né? a amamentação depois, que Sim, também é um momento não é fácil, né? Então, se é. a gente tiver aí, se passar pelo trabalho de parto e puder ajudar, melhor, né? Uhum. É menos uma coisa para se preocupar, né? Ou se preocupar menos. Ai, a Vivian falando, não entendo nada, meninas, me desculpe. Imagina, Vivian, tem que perguntar mesmo, a gente tá É. aqui para isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa. O risco de anestesia existe? Existe risco com esta específica? Acho que eu não entendi a pergunta. E o risco de anestesia existe? Risco com essa específica? E o risco de anestesia? Não Bom, se entendi a também. Thaís, Manda de novo. se quiser escrever um pouco mais detalhada com a dúvida, Thaís, tá? Ó, a Daiane que tá falando, Gé. Hum, Todas essas dores valem muito a pena. E ela foi uma guerreira, viu? Não você conseguiu parto acompanhou? normal, acompanhei. No plantão, eu fazia de quinta e sexta, né? Então eu saí na Uhum. quinta, ela tava lá, na sexta ela tava lá, super forte, super firme. Infelizmente teve um outro final, assim. Uhum. Mas ela passou por Sim. todos esses processos e Uhum. foi muito guerreira e foi ótimo, né? Tanto é que Sim. ela, mesmo assim, ela fala que vale a pena. Então a gente tem que Vale a acreditar pena. em mulheres, né, que passam.
Sim, a gente tá cheia de mulher aqui que já pariu mais de uma vez. A Juni teve 3 nascimentos, né? A Thaís colocou aqui, tem risco essa anestesia? A anestesia eu vejo mais como risco que nem a gente estava falando, de oferecer, de ter o risco de ter mais intervenção, né? E por prolongar o trabalho de parto um pouco, dependendo, É. né? Uhum. Do momento que é feita, dependendo do profissional, Sim. acaba O sendo jeito, risco. a anestesia que fazem, né? Eu tive uma vez que ficou 6 horas parada depois da anestesia. Aí, Então, já nossa, tive que tiveram que uma. fazer muita coisa para retomar as contrações, sabe? Já teve caso de paciente chumbar com É. anestesia. E, tipo, dormir, ficar. Isso que é o Uhum. problema, né? Porque aí É. para tudo que estava acontecendo, para. E aí tem que ser monitorado muito bem o bebê também, né? Porque dependendo Uhum. da descida na bacia que ele tá, dependendo de como que esteja, né, a posição e tudo mais, tem que ser monitorado para não ter um sofrimento aí, né? Porque se demora Uhum. muito também, não é o ideal, né? Sim. Porque demorar, né? O que a gente fala assim, demorar muito. Um trabalho de parto pode durar 24 horas no total, né? Uhum. Mas o demorar é aquela que não é mais fisiológico, né? Sim. Você fez anestesia, não é mais natural. Então, o Uhum. demorar acaba sendo diferente, né? O tempo é diferente, né? Sim. Então, aí, esse é o risco, né? Eu tive poucas gestantes que tomaram anestesia e acho que todas que tomaram foi assim realmente necessário, sabe? Por conta Uhum. de um desgaste emocional mesmo que virou para aquela mulher. Então acho que essas poucas, acho que foram umas 4, 5. Foi realmente necessário e uma delas que foi as que tipo ficou 6 horas paradas, né? Porque realmente foi uma hack muito pesado. Ela dormiu acho que por 2 horas e a gente ficou depois às 4 horas tentando retomar aquilo, né? Com exercício, aí teve que colocar ocitocina, né? Para ver se puxava as contrações de volta, né? Mas falei isso para até para as mulheres aí independente da cidade que seja, né? Eu acho que ter uma doula é muito legal, né? Porque eu sou doula, né? Sou suspeita para falar isso, mas acho que as doulas elas trazem muito essa anestesia natural, né? Elas têm Exato. todo o profissionalismo, né? De entender as técnicas não farmacológicas de alívio da dor, né? Os exercícios que às vezes podem ajudar. Então, a doula ela pode ser uma aliada aí para esse momento para minimizar, né, a intensidade do momento. E a gente tem diversos estudos que mostram, né, evidenciam que a doula ela vai. Enfim, a gente já postou aqui, se vocês quiserem procurar, é um post que está escrito o papel da doula. Aí lá tá os estudos mostrando os benefícios, assim, para até partos mais rápidos, né? Então, busquem uma doula. Eu acho que é um Eu, investimento bem legal. eu já falei para paciente minha que se for para investir em um profissional, que não seja o médico, que seja na doula. Porque eu acho que vai ajudar muito mais. Se ela quer o parto natural, se ela quer, né, o parto mais da forma natural realmente, né? Com todos esses artifícios que invista na doula mesmo. Porque vai ser melhor para o parto dela. Ah, que bonito. A Vivian colocou, meninas, olha eu de novo. Me falaram muito que se minha bebezinha for grande, vou precisar fazer aquele corte embaixo e que tem médicos que cortam muito, ou seja, me colocaram vários medos. O que que você acha disso, Laís? Olha, já fiz muito corte na residência, né? Uhum. E hoje eu vejo que quanta merda que eu fiz, né? Ainda bem que eu estava no meu processo de formação. Não, eu acho Sim. assim, eu desde que me formei não faço a epísio.
né? E Uhum. mesmo quando eu fazia os cortes exagerados que realmente tem, não tem necessidade, sabe? Uhum. O corte é uma laceração já de segundo grau, É. né? O que eu sempre ouvia e até acreditava nisso, vamos fazer uma epísio porque senão vai lacerar muito. Você pode fazer epísio e lacerar do outro lado. Você Uhum. pode não fazer e não lacerar. Ou então você Uhum. pode ter vontade de fazer e na hora já foi, né? Então pode Sim. lacerar muito, pode lacerar pouco, pode não lacerar. Então, assim, em situações extremas, existe a necessidade, né? Mas assim, é muito extremo, não é só um bebê grande que vai fazer a epísio. Um bebê grande não. Porque assim, a epísio ela vai abrir o canal e vai cortar partes moles, né? Uhum. Então, um bebê grande, se ele não conseguir nascer por parto vaginal, é mais por estrutura óssea, Uhum. né? Então, as Ele. distócias por conta do tamanho é mais a parte óssea, né? Uhum. Então, assim, E a epísia ela vai cortar a parte mole, que é elástica, e que se for um é, bebê grande ou pequeno, ele vai passar, né? o que acontece muitas vezes é que, assim, por exemplo, se a paciente já tem a epísio, um outro profissional lá e fez a maldita epísio. No outro parto, vai dar uma distócia que eu chamo de distócia de pele, que a criança Hum. fica lá travada Hum. na epísio que foi feita, na cicatriz anterior, né? Uhum. Então, acaba sendo pior para o outro parto, entendeu? Pode ser que achou necessário naquele parto, mas para o próximo vai Uhum. dificultar, né? Então, Sim, assim, eu não tenho feito. sim. Sofro um pouquinho ainda às vezes, porque às vezes, nossa, né? A episódio anterior tá pegando, será que, né? Mas Uhum. eu tenho visto que não tem a Sim. real necessidade. São casos extremos, né? Não está proscrita totalmente, mas são casos extremos que você vai ter a necessidade da epísio. Uhum. E o que quer falar? Esqueci. Aqui a Irene. Qual que é a necessidade extrema? Daqui a pouco eu lembro. Eu sou dessas. Vão ser aquelas distócias, assim, que você não. Assim, é que eu tive uma discussão esses dias, para falar bem a verdade, uma discussão esses dias lá. E realmente fui procurar que em algumas situações em que você faz todos aquele. Para você fazer algumas manobras de distócia, você precisa abrir o canal e Espaço. a epísio acaba sendo necessária. Mas assim, depois que você fez a maioria das manobras, né? Mas na minha Uhum. cabeça eu tava naquela coisa, tipo, não vou ter que fazer nunca, né? Mas Uhum. nesses momentos em que você precisa rodar e, né, colocar realmente a paciente numa posição para resolver aquela distócia, aí sim teria que Uhum. fazer. Aí Sim. sim. Mas assim, são casos, tipo, eu não peguei. Foi até Uhum. uma discussão de um caso, mas que eu não peguei, por exemplo. Né? Foi Uhum. um outro colega que pegou e então são realmente muito raros assim, né? Uhum. É. Não é de É, rotina. A epísio não deve ser de rotina, né? Isso sim. que ela tem esses casos que você vai fazer, mas também não precisa abrir até o glúteo Uhum. da paciente, entendeu? Isso daí não Sim. existe. Muitas vezes, assim, interno mesmo, para abrir o canal um pouco ali. E só para você conseguir fazer as manobras, só por isso.
É, Mas de rotina, nunca tem necessidade de rotina, assim. é. Eu acho que às vezes é muito mais uma angústia do profissional que faz a epísio por ver lá aquele bebê indo e Uhum. voltando, porque muitos ficam assim mesmo, e não é Sim. que tá preso, não é que tá errado, né? É que na verdade os bebês, muitos vão e vêm assim, anda dois, volta um, anda dois, volta um, porque tá massageando justamente toda aquela região do períneo, né? E isso é ótimo porque previne a laceração, né? Do que É. o bebê sair de uma vez, né? Tá ajudando Enquanto a ele mãe vai e nessa vem. hora. A natureza é perfeita, gente. A gente que quer intervir demais e acaba atrapalhando, né? Então eu vejo que muitos profissionais que fazem é por essa angústia de achar que a vagina é assassina, que vai matar o bebê, que tem que sair logo. E na verdade é só ter paciência, sentar em cima das mãos e esperar. Lógico, colocar aquela mulher numa posição também que facilite, né? Uma posição Uhum. mais vertical, né? Que ela se sinta à vontade nessa posição. É porque muitos dos que fazem a epísio, né, o cortezinho, a mulher está deitada, né, que é uma posição não muito favorável para o nascimento, né, e que nem ela escolheu estar naquela posição muitas vezes. Então isso também provoca, né, um desconforto para o profissional e para a mulher ter que fazer muito mais força para aquele bebê sair, né? Uhum. Então tem tudo isso, né? A posição da mulher, né? O profissional ter paciência para o processo. Sim. Era isso que eu ia falar aquela hora, eu esqueci. Ah, Existe melhor posição, ai, perdi, para facilitar o parto? A gente sempre fala que é a posição que a mulher se sente mais à vontade para fazer força. Tem algumas que não precisam fazer força, né? Mas é a posição que a mulher ficar melhor. Às vezes nenhuma vai ser confortável, mas aquela você se encaixou melhor, né? Eu tive uhum. uma gestante outro dia que nada mais estava bom para ela e quando vinha a contração, a única coisa que ela conseguia fazer que era um pouquinho melhor era se sustentar no marido. E aí a bebezinha dela nasceu com ela em pé, segurando no marido, né? Então é da escolha da mulher também, né? A gente que trabalha desse jeito, a Às vezes gente sempre eu fala isso. sugiro, ó, você quer tentar essa Sim, posição, quer tentar outra, e assim, porque às sim. vezes tá ótimo para a mulher, Mas mas é. não é uma posição que tá evoluindo. Uhum, Aí eu tento que ela, né, eu proponho que ela tente outras posições também, né, uhum. Até para as experimentar, né? verticalizar, mas que possa evoluir, porque muitas vezes a mudança de posição é que acaba fazendo o bebê encontrando a forma Uhum, para o nascimento, né? Então, se ajustando uhum. ali ao canal de parto. Mas Sim. com certeza é o que ela se achar, que ela achar que fique mais confortável para ela. Uhum. E o médico passar o dedo no períneo quando a cabeça do bebê está saindo ajuda mesmo? Saudade também, Cris. Olha, ah, algumas vezes, porque é a massagem no períneo, mas não é necessário. Uhum, Ah, depende, é muito individual, assim, do trabalho de parto, do, da mulher, do períneo, porque tem alguns períneos muito rígidos, né? Principalmente aquelas que não tiveram uma preparação perineal, assim, tem uns períneos, porque durante a preparação, né, é feito, né, a massagem ali, uhum. no Sim. físio, tudo. E algumas, como tem essa rigidez, eu acabo fazendo uma massagenzinha assim, para ver se Uhum. dá uma Acho- facilitada ali para ela. Sim. É, uma coisa que é bem legal mesmo é o trabalho perineal, né? Que as gestantes podem fazer a partir das
Eu acho que tem um trabalho que pode ser feito quase a gestação toda, né? Mas tem um outro que é a partir das 34. Acho que depende Que aí muito tem. dos exercícios, né, que vão ser propostos. É, é. Então, pode começar desde o começo, mas é como se fosse gradual, né? E Uhum. aí, Você tudo tinha bem? travado. Agora voltou. Ah, Vivian, fica Esqueci o tranquila, que eu ia dá falar. tempo de Ah, eu acho fazer, que tá? Que a Vivian colocou, eu não é, fiz nada, mas dá tempo. dá. Ah, tá acabando, eu acho, não? Sim, deixa eu ver. Falamos tanto. A gente tem 4 minutos. Isso, Vivian, começa. Vou conversar com você depois. A Vivian me chamou, eu não tive tempo de responder hoje, mas eu vou respondê-la. Mas a gente tem 4 minutos, então quem tiver ainda alguma dúvida, vai perguntando que a gente vai finalizando também, tá? Sim. A Thaís colocou se tem algum prazo limite para o bebê virar cefálico. Até o dia do parto. Mas é Uhum, bem menos, né? Assim, com a partir das 37 acaba sendo mais difícil, porque o espaço acaba sendo menor, né? Mas tem a possibilidade. Já vi paciente de um dia uhum, tá pélvico e no outro dia tá cefálico, né? sim, E a gente fica assim, ah, nossa, é verdade? E já incrível, né? teve casos do colega, tipo, não tinha ultrassom, foi feito um raio-x num dia e tava comprovado que o bebê estava pélvico. E no outro dia que Uhum, foi para ter o bebê, estava cefálico. Então, sim, assim, depende muito, mas teoricamente, a partir das 37 é mais difícil. uhum. A Mas gente tem teve uma as gestante versões, né? de. É, ia falar disso, que a gente teve uma gestante de 40 semanas, que o bebê estava pélvico, né? Ela fez ultrassom, aí ela decidiu no dia seguinte fazer a versão. Chegou lá, o bebê já estava cefálico, nem fez a versão. 40 semanas. Ó, então, depende muito. Se o bebê é É, pequeno, se o bebê é grande, é. também influencia. E é isso. Acho que é isso então. Então, Adorei. vamos dar um. É, eu também adorei. Foi muito Saudade de você. gostoso. Ah, nem fale, né? A gente só se vê assim agora, né? Ou quando se encontra lá no hospital. Aqui teve uma pergunta, ó. Para caso de fertilização. Ai, sumiu. Ai, cadê? Sumiu, gente. Até quantas semanas pode esperar o parto normal? É a mesma coisa, né? É, Não não influencia tem. nada. Quando o bebê está deitado, Aí depende. É que é deitado quer dizer transverso. transverso, né? Aí não tem como. É. Não Dá nasce. para fazer algumas coisas antes, né? Para ver se É, ele vira. o spinning baby. Exercício, Aí só acupuntura. assim. E se chegar no trabalho de parto, Uhum. aí é uma É, se chegar. contraindicação mesmo. É, porque não tem como sair, né? Nem pelo pezinho, nem pela cabeça. Não. Uhum. Ah, mas acho que é isso então, gente. Vamos finalizar antes que corte a gente no meio, assim, de alguma É, fala. Então, foi um muito prazer, Zé. obrigada, Laís. Ah, prazer é todo meu Agora eu tô de ter perdendo um pouco a você. vergonha, aí eu consigo falar um pouquinho mais. Ah, você fala super bem. Foi muito gostoso o bate-papo hoje. Foi Vamos fazer ótimo. mais lives. Vamos. Até a próxima.
Até. Obrigado, pessoal que participou, que esteve presente. Ficamos à Obrigada pelas disposição aí perguntas para. aí. Foi muito legal que muita gente participou bastante, né? Foi sim. Então, Boa tá. noite para todo mundo. Boa noite. Um beijão, gente.